Fala, meu povo, Ronald aqui, e hoje a gente vai tratar de um assunto muito legal, que é o campo elétrico de uma carga pontiforme. Até então, a gente já vem tratando de assuntos como força elétrica, lei de Coulomb, e já discutimos o conceito de campo elétrico. Então a gente já viu que campo elétrico é uma região do espaço que foi modificado por uma carga elétrica. É nesse campo elétrico em que pode acontecer força. Só que, até então, alguns espaços ainda estão a ser preenchidos sobre essa ideia de campo elétrico. O primeiro deles é esse aqui, ó. Campo elétrico de uma carga positiva é o mesmo campo elétrico de uma carga negativa? Pois é, para entender essa ideia, a gente tem que entender um conceito chamado de linhas de campo. Então, pela definição, o que é isso? Linhas de campo são representações imaginárias de como uma carga elétrica atua em um espaço. Ou seja, essas linhas imaginárias, elas formam o desenho do campo elétrico. Como assim, Ronald? Vamos imaginar assim. Imagina que eu tenho aqui duas cargas, uma positiva e uma negativa. Posso perguntar para vocês, essas cargas têm campo elétrico? Tem, né? A gente viu que toda carga gera campo elétrico. Então, a carga positiva, a vermelha, tem um campo elétrico, esse espaçozinho vermelho que eu desenhei aqui. E a carga negativa, a azul, também tem o seu próprio campo elétrico, que é esse espaçozinho azul que eu desenhei. A pergunta que ficava era, esses campos são iguais? E a resposta para isso é não. Existe uma diferença nesses campos e a gente usa essa ideia das linhas de campo para justamente representar essa diferença. Se os campos fossem exatamente iguais, não haveria a história da atração e repulsão das cargas. Por exemplo, se eu tenho uma carga positiva e eu trago outra carga positiva, repele. Mas se na minha carga positiva eu trouxesse uma carga negativa, ia atrair. O contrário seria exatamente a mesma coisa. Uma hora atração, outra hora repulsão. Então isso ocorre justamente porque os campos são diferentes. E qual é a diferença desses campos? Então, olha a regra para a gente desenhar um campo elétrico. Sempre que eu tenho cargas positivas, essas cargas vão ter linhas de campo saindo da carga. Já quando eu tenho cargas negativas, o campo elétrico, as linhas de campo, vão ser sempre entrando na carga. Então, a diferença. Peguei uma carga positiva, gerou o campo elétrico, esse espaçozinho vermelho. Mas como é que está esse campo? A gente representa pelas linhas. Então, a gente representa linhas da carga positiva sempre saindo da carga. Então, eu posso imaginar aqui infinitas linhas saindo dessa carga elétrica positiva. Então, essa representação imaginária, a gente diz que é o formato do campo elétrico. Ou a gente diz que são as linhas do campo elétrico. Então, essas linhas estão dizendo como é que é o campo naquele espaço. Se as linhas estão saindo da carga, é porque aquele campo vem de uma carga positiva. Já na carga negativa é o contrário. Toda vez que eu tenho carga negativa, o campo elétrico formado, as linhas que representam esse campo, vão ser sempre entrando na carga. Entrando na carga. Beleza? O campo de uma carga negativa é como se fosse uma pia cheia de água que você abre o ralozinho. Todo o espaço ao redor está modificado para entrar dentro da carga. No caso, é o campo elétrico indo na direção da carga. Esse é o campo de uma carga negativa. Já da positiva, é como se fosse o calor de uma fogueira, ou então o ar de um ar-condicionado. É daquele espaço para fora, é saindo daquele lugar. Então, campo de uma carga positiva, as linhas são saindo da carga. Campo de uma carga negativa é sempre entrando na carga. Beleza? Positivo saindo, negativo entrando. Só mais uma observação muito importante. É que
em um ponto do espaço, nunca pode haver mais de uma linha de campo. Ou só tenho uma linha, ou então não tenho nenhuma. No espaço, em um pontinho dele, eu não posso ter mais de uma linha de campo. O que é que isso quer dizer, Ronald? Quer dizer que essas linhas nunca podem se cruzar. Beleza? Se eu tiver duas cargas interagindo, cada uma com a sua linha, essas linhas não podem se cruzar. O que é que isso traz para nós? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Imagina que eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, beleza? Aí eu vou ter uma força de atração ou repulsão. Então, você está estudando física, você sabe que opostos se atraem. Então, eu tenho uma força de atração. Mas vamos dizer que eu quero desenhar as linhas de campo aqui. Ó. Então, carga positiva, campo entrando ou saindo da carga. Beleza, para você que disse que positiva, as linhas saem da carga. Ótimo. Então, linhas de campo sempre saindo da carga. Beleza. Aí vamos aqui. Carga negativa. Campo entrando ou saindo da carga. Beleza, para você que disse entrando na carga. Então, vou representar aqui. Ó. Entrando. Show de bola. Mas imagina que você esteja observando uma carga que está nesse pontinho aqui do meio. Ó. Nela, tanto está sentindo o campozinho da carga positiva, que eu desenhei de amarelo, quanto por ela está passando o campozinho da carga negativa, esse espaçozinho verde. Quer dizer, se eu fosse olhar para esse ponto, eu veria duas linhas de campo. Mas eu sei que isso está errado, que isso aqui não existe. Ah, Ronald, por que é que não existe? Que lembra da nossa observação? Em um ponto do espaço, eu não posso ter mais de uma linha de campo. Essas linhas nunca podem se cruzar. Então, o que é que vai acontecer na verdade? Se eu tenho uma carga positiva, o campo é saindo. Se eu tenho a carga negativa, o campo é entrando. Então, nesse pontinho P aqui do espaço, eu posso ter uma única linha de campo saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. Saindo do positivo, entrando no negativo. É como se os campos elétricos das duas se juntassem em um campo só. Tudo saindo do positivo e entrando no negativo. Então é por isso que quando eu tenho cargas de sinais opostos, eu tenho uma força de atração. Porque os campos delas se juntaram, se uniram. Ou seja, as cargas começam a se atrair. Tranquilo? Agora vamos fazer um exemplo assim. Se eu tivesse duas cargas positivas, como é que é o campo delas? Aí a gente vai lembrar. Carga positiva, o campo é sempre saindo da carga. Então aqui, ó, saindo. Já a outra carga, minha carga B, também é uma carga positiva. Então o campo dela também é sempre saindo da carga. Aí olha o que é que aconteceria. Ó. Se eu olhasse para esse pontinho do meio, tanto eu veria campo elétrico vindo da primeira carga, que eu desenhei de amarelo, como eu veria campo elétrico da segunda carga, que é a carga que eu desenhei de verde, certo? Isso aí nunca pode acontecer. Cargas de sinais em um ponto do espaço, eu não posso ter mais de uma linha de campo. Né? Essas linhas nunca podem se cruzar, como no desenho. Até porque, de fato, isso aqui não existe. Ah, Ronald, então o que é que acontece? Como é que esse pontozinho aí vai ver campo elétrico? Acontece o seguinte, ó. Lembra que elas não podem se cruzar. Então, imagina que eu tenho dois carros indo um na direção do outro. Se esses carros não desviarem, eles vão bater. Então, a mesma coisa com as linhas de campo. Para essas linhas não se cruzarem, para elas não baterem, elas começam a desviar a trajetória delas. Na hora que essas linhas de campo desviam, lá naquele pontinho P, eu não tenho nenhuma linha nele. Mas não ter nenhuma linha está tranquilo,
porque a regra diz que eu não posso ter mais de uma linha de campo. Ou seja, ou eu tenho uma linha só, ou então eu não tenho nenhuma. Então, por essa diferença, a gente já tira o seguinte, ó, que quando os campos elétricos se juntaram, eu criei uma força de atração, os campos se uniram. Mas nesse caso do B, os campos estão se desviando um do outro para eles não se tocarem. Se eles vão se desviar, vai ser cada vez mais difícil, se eu tentar unir essas cargas, desses campos causarem desvio. Ou seja, tudo que os campos querem é ficar distantes um do outro, para não se cruzarem. Então é por isso que cargas de sinais iguais vão ter uma força de repulsão. Deu para entender? Cargas de sinais iguais se atraem porque os campos delas se juntam, saindo do positivo, entrando no negativo. Cargas de mesmo sinal vão ter os campos apontando para a mesma direção. Então essas linhas de campo começam a desviar e é isso que causa a repulsão entre as cargas. Então, do mesmo jeito, se eu tivesse duas cargas negativas, ó, o campo elétrico da primeira seria entrando na carga, o campo elétrico da segunda seria entrando na carga, porque ela também é negativa. Mas aqui no meio, como essas linhas não podem se cruzar, então ela já vem desviando e cada uma entra na sua carga sem que um campo interaja no outro. E isso causa para nós uma força de repulsão. Então, só para fixar a ideia, campo elétrico de uma carga positiva saindo da carga, campo elétrico de uma carga negativa entrando na carga. Duas linhas de campo nunca podem se cruzar. Ou seja, ou eu tenho uma linha só, ou então não tenho nenhuma. Show de bola? Nosso exemplo 1 diz assim, ó, complete o esboço abaixo com as linhas de campo ou com o sinal das cargas. Então, beleza. Primeira carga aqui. Se ela é uma carga positiva, o campo é entrando ou saindo da carga? Beleza, para você que disse que o campo é saindo. Então, o campo elétrico de uma carga positiva sempre saindo da carga. Só que aí vai, ó. Lembra que essa carga vai interagir com a segunda. Na segunda carga, eu estou observando que as linhas de campo que existem lá estão entrando nessa carga. Então, ela é uma carga positiva ou negativa? Beleza, para você que disse negativa. Então, o que acontece no meio das duas? Da positiva sai, da negativa entra. Então, as linhas estão saindo da positiva e entrando na negativa. Beleza. Aí vamos da segunda para a terceira. Ó. Na segunda, as linhas estão entrando. Na terceira, as linhas estão saindo. Então, ela é positiva ou negativa? Beleza, para você que disse que ela era positiva. Da terceira para a quarta. Da terceira para a quarta, tem uma positiva ou negativa. Então, como é as linhas? Sempre saindo da positiva e entrando na negativa. No caso da negativa, as linhas sempre vão entrar. E da quarta para a quinta? Na quarta, as linhas estão entrando. Na quinta, que é positiva, as cargas vão sair. Então, é sempre saindo da positiva, entrando na negativa. Então, se eu deixasse essas cargas interagindo, esse seria o formato das linhas de campo, certo? Lembrando que é sempre saindo da positiva, entrando na negativa, e que essas linhas nunca podem se cruzar. Então, ou elas vão se juntar, ou elas vão se afastar, vão se desviar uma da outra. Beleza? Próximo exemplo.